O programa a seguir é uma produção independente. A responsabilidade é inteiramente de seus idealizadores. Chegou a hora de dar prioridade a temas essenciais: educação, sociedade, capacitação profissional, psicologia e neurociência. O psicólogo e neurocientista Dr. Alan Christie convidam você a participar do programa Portal Educativo. Fala aí, gente boa aqui da TV Ondas Play. Estamos iniciando mais um programa Portal Educativo. E olha, hoje a gente vai dar continuidade à nossa série Histórias Incríveis. Estamos trazendo aqui o nosso grande amigo, uma pessoa bastante conhecida aqui na região, o psicólogo e teólogo Cláuder Pérez. Ele já está aqui, chegando aos estúdios aqui da Ondas Play. Daqui a pouquinho a gente vai começar a contar essa história. Gente, a gente tem trazido aqui uma série de convidados com histórias realmente incríveis, pessoas que demonstram uma capacidade muito grande de resiliência, de superação, pessoas aguerridas na sua luta, na sua construção pessoal, mas também, sobretudo, na construção social. Pessoas que deixam um legado não só a nível individual, mas principalmente a nível coletivo. A construção de uma sociedade melhor, mais justa, mais próspera, se dá a partir dessas conexões que a gente faz com o outro, né? Como diria desde Aristóteles a Paulo Freire, esse caminho ético e político, ele é um caminho necessário para a gente efetivar realmente essa construção social mais amplificada, uma construção social que seja mais inclusiva, em que a gente tenha efetivamente sujeitos partícipes dessa construção, mas numa perspectiva crítica. Hoje, o que a gente vê na sociedade são reproduções de comportamento. Muitos de nós entram no automatismo, seja pelo trabalho, seja pela sobrecarga, seja pela imperatividade das tecnologias, que hoje também nos colocam numa posição quase que automática, né, de um automatismo muito grande. Então a gente precisa fazer o respiro, né? A gente precisa respirar um novo ar, né? Um ar que nos dê a possibilidade de olhar para o mundo com mais calma, com um pouco mais de paciência, com um pouco mais de cuidado, olhar para o outro que está do nosso lado com um olhar de empatia, com um olhar de acolhida, perceber que a gente não deve apenas se aperceber do nosso próprio lugar, mas que a gente também tem que entender o lugar do outro e conseguir fazer essa conexão, porque somos seres sociais. E como seres sociais, a gente precisa conseguir trabalhar em conjunto, respeitando o outro, respeitando os nossos limites e principalmente sendo fraterno e solidário àquele que está próximo a nós, né? Próximo, que eu digo não no sentido espacial, mas próximo àquele nosso semelhante. Então, exatamente por isso, e atendendo o seu pedido aí do lado, né, você que constrói esse programa Portal Educativo junto com a gente aqui da TV Ondas Play, a gente iniciou essa série de histórias incríveis, porque a gente traz pessoas com as suas vivências práticas e porque a gente sabe que a educação, a criação, a nossa formação, ela não está nos livros. Nos livros a gente busca o quê? Informação, conteúdo, teorias, conceitos. Mas a nossa formação, ela está na prática, ela está na vivência, ela está na cultura, ela está no dia a dia, ela está nas cidades, nas ruas, nos nossos diálogos. Então, efetivamente, a nossa ideia de trazer essas histórias incríveis é partilhar com você exatamente essas construções, que foram construções de sucesso, seja pela superação, seja pelo descobrimento, seja pela ética, seja pela partilha. Então, hoje, mais uma vez, estamos aqui no Portal Educativo, trazendo
já adentrando nos estúdios aqui, Cláuder Pérez para contar essa história fantástica, essa história incrível para nós. Vamos fazer um pequeno intervalo, é o tempo de tomar uma aguinha e a gente volta aqui para o nosso portal educativo, série Histórias Incríveis com você. A nova TV Gospel que chegou para ficar na sua Smart TV, também no celular, em rede nacional e internacional, pra família cristã, pra família em geral. TV Ondas Play no conforto do seu lar, TV Ondas Play pra onde quiser levar. Espalha pra geral, que é só baixar. Espalha pra geral, é fácil de acessar. TV Ondas Play, a sua TV Gospel. Aqui você vê o que você quer ver. TV Ondas Play, a sua TV Gospel. Aqui você vê o que você quer ver. TV Ondas Play nos principais aplicativos da sua Smart TV. Programação gratuita e on demand. Acesse nosso portal e saiba mais. www.tvondasplay.com.br. Estamos de volta aqui no nosso programa Portal Educativo na TV Ondas Play. Hoje trazendo e dando continuidade à nossa série de entrevistas e histórias incríveis. Já está chegando aqui nos nossos estúdios Cláuder Pérez, que hoje vai dividir conosco essa história incrível, uma história fantástica. Ele que é psicólogo, teólogo, atualmente está secretário municipal de políticas inclusivas, já passou aqui no município pela saúde mental, pela Secretaria de Trabalhos e vários outros setores, onde foi deixando a sua marca, e ele vai contar essa história com detalhes para a gente. Inclusive, ele que sofreu um acidente há alguns anos atrás, ficou paraplégico e tem uma grande experiência de superação também nesse quadro, né? Nessa situação que acometeu a sua vida. Enfim, ele novo, com 40 e poucos anos, mas ele vai contar com detalhes e, inclusive, dizer sobre essa experiência emocional, social, que foi uma experiência efetiva de superação. Daqui a pouquinho, Cláuder Pérez para a gente. Gente, eu vou falar um pouquinho aqui do histórico do nosso programa. Muitos espectadores que têm nos acompanhado têm feito essa pergunta, né, assim, como surgiu o portal educativo, como é que foi essa ideia, como é que a gente entende o campo da educação, né? E, assim, o portal educativo é um programa que trabalha todo o contexto da educação, o seu pano de fundo e, principalmente, os seus desdobramentos no cenário social. Então, não trata-se apenas de um programa que fala só da área de educação, mas sim da interface da área de educação com todas as outras áreas sociais, de saúde, de assistência e, principalmente, das relações e das produções humanas. Então, o Portal Educativo é um programa que se preocupa e que efetivamente traz um conteúdo voltado para o ser humano, uma leitura do ser humano como um todo e, em especial, do ser humano como ser social que somos e todas as articulações produtivas que surgem a partir daí, né? As emoções humanas, as relações humanas, as produções humanas, o pensamento humano, a filosofia humana, tudo isso está intimamente relacionado ao programa Portal Educativo. E adentrando agora aos nossos estúdios, nosso convidado de hoje, Cláuder Pérez. Pode chegar para cá, Cláuder, e a gente vai chamar os comerciantes. Pode vir para cá, por favor. Já está aqui o Cláuder Pérez, ele vai se posicionar. A gente vai fazer um intervalozinho rapidamente, é só o tempo de tomar uma água, e a gente vai conhecer a história dessa fera aqui no Portal Educativo. Já, já. Que tal você ter em sua casa ou em seu celular uma programação cristã voltada para a família nos principais aplicativos do país?
A TV Ondas Play é uma TV gospel com uma programação gratuita e on demand. Filmes, clipes, louvores, documentários, esporte, jornalismo, a palavra de Deus, desenhos, muito entretenimento. Em sua Smart TV nos principais aplicativos do país. TV Ondas Play. Aqui você vê o que você quer ver. WhatsApp DDD 21 996 68 04 64. Saiba mais em www.tvondasplay.com.br. Olá, gente boa, de volta aqui no nosso portal educativo. Como eu prometi, hoje a gente está trazendo o grande amigo, o psicólogo, teólogo, Cláuder Pérez, que vai contar essa história incrível aqui para a gente, né? Cláuder atualmente está secretário de Políticas Inclusivas do município, mas tem uma história, um legado fantástico como pessoa, como profissional, como pastor, e vai dividir essa história realmente fantástica aqui com a gente hoje. Cláuder, boa tarde, seja bem-vindo. Bom recebê-lo aqui, bom demais recebê-lo aqui no Portal Educativo, mais uma vez, e dessa vez para trazer essa sua história pessoal, uma história efetiva de muita construção, de muita produção e de muita superação. O Portal Educativo iniciou essa série de entrevistas, histórias incríveis, a pedido do público, né? O público que enxerga a construção da educação, da formação, a partir da vivência, né? A partir da experiência, e não como a gente vê até a própria crítica do Paulo Freire quando fala de educação, aquela educação bancária, que é uma educação de muita transmissão de informação, informação pronta, conceitos prontos, e na realidade tanto o nosso público quanto o próprio portal educativo enxerga a construção subjetiva, a construção social e a própria educação como uma construção sociopolítica, uma construção ética, e que principalmente é atravessada e recheada pela experiência e pela vivência de cada um. Não dá para separar, né, um mundo ideal, um mundo formatado, sem efetivamente a experiência e a vivência do sujeito. Por isso a gente traz então as histórias incríveis a pedido de você, nosso público, para partilhar essas experiências reais que podem nos ajudar em diversos sentidos. Então, Cláudia, a gente queria que você contasse um pouco dessa história, desde mesmo das suas fases iniciais de vida, né? Como é que foi até você chegar à sua construção de estudo, de formação, de gestão pública, enfim, todos esses âmbitos que você passou na sua vida e que, com certeza, é exemplo para muita gente. Então, primeiro eu quero te agradecer. Eu espero que esse momento seja um momento de crescimento, desenvolvimento do nosso pensamento, né, e que as pessoas, de alguma maneira, possam tirar bom proveito desse nosso momento, né. Bom, eu sou nascido e criado aqui em Maricá, né, e nascido numa cidade que, até pouco tempo, eu posso dizer, né, era uma cidade que não proporcionava para as pessoas, né, a possibilidade do crescimento, do desenvolvimento, né. Quem nascia em Maricá na década de 70, na década de 80, né, eram pessoas que estavam, se não fizessem parte da elite maricaense, né, eram pessoas que estavam fadadas a ficarem na desinformação, ficarem, né, vivenciando uma situação de exclusão, né. Mas aí, na década de 80, eu tenho 56 anos, na década de 80 eu tive uma experiência sobrenatural, né, com Jesus Cristo, mais ou menos ali em 1987, por aí. Nessa época eu estava adolescente saindo, entrando na fase da juventude, muito inquiridor, né. Eu tinha aquelas perguntas, né, clássicas, né, de onde eu vim, quem eu sou, para onde estou indo, né, qual é o sentido da vida. E lembro que era uma fase que eu alternava, né, entre depressões, momentos depressivos, né. Eu não posso nem dizer que eu era muito diferente do que a gente está vendo hoje, né, entre os adolescentes. Acho que os adolescentes estão vivenciando muito isso, né. Essa alternância, né. Uma hora eu estava muito bem, indo para a praia, conversando com os meus amigos,
e depois eu entrava numa fase assim de introversão. Eu sou uma pessoa introvertida, né? Mais introvertida do que extrovertida. E na minha introversão, muitas vezes, eu trazia esses questionamentos, né? Foi quando, em 1987, eu comecei a ter uma experiência muito significativa na Igreja Presbiteriana Betânia, em São Francisco. Nós tínhamos uma sede aqui em Maricá, logo ali em frente à prefeitura, né? Era uma casinha muito bonitinha e tal. E eu comecei a ter uma experiência ali espiritual. Vou dizer para você que eu passei por todas as fases mais recentes, né, assim, do mundo evangélico, né? Vivenciei a chegada da teologia da prosperidade, sabe, neopentecostalismo, todos esses ismos, né, que acontecem muito dentro. Acho que se eu falar muito sobre essa questão, acho que as pessoas talvez não entendam muito, quem não é do meio, né? E ali eu comecei a vivenciar algumas coisas bem interessantes. Eu tive uma base cristã, uma base bíblica, né, teológica muito forte. Em 1992, 1992, eu me dirigi para uma nova construção na minha vida. Fui para Campinas para a minha formação teológica. Comecei a minha formação teológica lá na Igreja Presbiteriana em Campinas. Ali eu cursei 2 anos, foram 2 anos intensos, 2 anos doloridos também, porque ali eu tive que me afastar da minha família, né? E era regime de internato, então a gente ficava ali o dia inteiro e durante o final de semana muitas vezes também. Tínhamos pouquíssimo dinheiro, recursos para poder voltar para o Rio, né? Então a gente ficava lá. Estou falando da gente porque eu tinha companheiros de quarto, né, e tal. E comecei a minha formação ali. Em 1995, eu fui convidado para pastorear também no Rio de Janeiro. E ali eu comecei pastoreando junto com outro pastor, Antônio Carlos Costa, a Igreja Presbiteriana da Barra da Tijuca. Eu morava nessa época em Jacarepaguá. E aí eu terminei meus estudos ali no Meier, né? E eu já pastoreava, mesmo na condição de seminarista, já pastoreava, e foi uma experiência assim, maravilhosa. Fiquei vivendo longe da cidade aí por uns 8, 9 anos. Esse foi meu início, né, de vida. Depois eu voltei para Maricá. Eu posso ir falando? Claro. Posso falar? Estou atento aqui porque realmente, né, é uma história assim bacana, né? Quando você fala, por exemplo, do internato, né? Eu estou aqui pensando, né? A gente tem uma visão tão restrita, né? Que, por exemplo, só os seminários, né? Por exemplo, católicos, né? Que tem essa formação. E na realidade você teve uma formação bem clássica, né? Bem clássica. Tradicional, bem clássica. Eu me lembro que a biblioteca do seminário, a biblioteca que 70% era em inglês. Então a gente tinha que, de alguma maneira, foram 2 anos, os primeiros 2 anos, né, nós fizemos uma formação em línguas, né? Então era português, inglês, hebraico e grego, né? Que bacana. Eu adoro grego, é uma área que eu me identifico demais. É gostoso, sabe? É uma coisa muito gostosa. O hebraico também, mas eu me identifiquei mais com o grego. Então isso me ajudou bastante. Era um curso de teologia muito intenso, né? Professores muito bem formados, inclusive uma professora que eu assim admiro demais, não sei se ela ainda é viva, era uma americana, falava um português assim perfeito. Não só falava, ela também corrigia os nossos resumos, né, as nossas construções ali. Eu falei, meu Deus, e era uma pessoa muito aplicada e que nos incentivou bastante a leitura. Então esse foi o meu primeiro momento com o mundo diferenciado, quer dizer, eu saio de Maricá, né, uma cidade bastante restritiva, e vou para um universo diferenciado, né? Esse foi o meu primeiro contato. Você vê mais que intenso, mais potente com a literatura. Maricá, essa época, tinha uma característica ainda muito mais provinciana, né? Uma cidade dormitório, porque a grande maioria das pessoas trabalhava fora, né? A oferta de emprego realmente bem menor, a cidade ainda muito pouco desenvolvida, né? E você acaba
iniciando a construção da sua experiência, principalmente na formação teológica, no exercício, né, da função de pastor, quer dizer, em lugares de uma amplitude muito maior, né? Você falou de Barra da Tijuca, de Rio, né? Quer dizer, e aí você disse que retornou para cá. Eu retorno para cá mais ou menos no ano 2000, né? Venho para Maricá, construo, né, com outras pessoas um espaço também que nós chamávamos de Igreja Missão Plena, né, que está até hoje. Eu fiquei mais ou menos nessa igreja uns 15 anos, né? Nesse tempo, 15 anos. É bastante tempo, anos, né? E aí eu procurei a minha formação psicológica, né? A minha formação psicológica é muito interessante. Eu tinha muita inquietação com o lado humano, sabe? Porque o transcendente eu já supunha, né? E obviamente isso não é uma verdade absoluta, que eu já tinha alcançado alguma coisa, né? Mas a gente sabe que isso é um crescente, é um rio que não para, né? Jorra mesmo para sempre. Mas eu já entendia que eu já tinha obtido algumas experiências bem interessantes no meu mundo mais invisibilidade, sabe? Na minha espiritualidade, na minha transcendência. E aí eu ficava um pouco incomodado, na verdade, com as dores humanas, né? Que apesar de eu vivenciar uma experiência que eu considerava uma experiência legítima, intensa e secreta com Deus, né? E considerava que Jesus Cristo, ele de fato, considero, né, que de fato ele é um mediador entre o homem e Deus, isso satisfazia parte da minha existência, né? Eu ainda ficava inculcado com as debilidades humanas, sabe, as carências humanas, que apesar de tudo, não é, nós também carregamos uma deficiência, um espaço deficitário na questão do nosso entendimento do humano, né? Foi quando, então, eu, logo no início, né, da construção política do PT aqui em Maricá, eu comecei a pensar no segundo momento da minha vida, que é o encontro com a psicologia. Isso, para mim, foi maravilhoso, sabe? Porque a igreja... Aí você foi se formar em psicologia. Em psicologia. A igreja, ela pode guetizar você. A religião, ela tem esse potencial. E é difícil, às vezes, você conseguir pincelar a sua própria vida, sair do universo religioso e entrar no universo espiritual, que eu considero que são duas coisas que se permeiam, mas são diferenciadas. E podem ser diferenciadas. Né? Porque eu acho que a religião, ela traz sobre nós um peso muito grande, sabe, de um moralismo excessivo, da não compreensão, da não aceitação, da exclusão, sabe? A religião, ela é legalista, extremamente legalista, né? A espiritualidade não, ela é libertadora. Alguns pensadores até chegam a dizer, e eu digo pensadores até no âmbito mesmo religioso, né, de que a religião ela é importante, ela é necessária, ela é do âmbito humano, mas ela não pode se sobrepor à espiritualidade. Exatamente. Porque isso seria efetivamente uma barreira ou uma mediocridade do mergulho espiritual, né? Da vivência de fé, enfim, né? Então, eu acho que faz bastante sentido e é importante até a gente trazer, né, essa visão para cá, né, para os nossos espectadores, né? Estamos trazendo uma autoridade também no assunto, porque as pessoas, muitas das vezes, acabam fazendo ou uma junção de conceitos, como se a espiritualidade ela se resumisse à religião, Sim. Né? A ponto de algumas pessoas acharem, não, eu fui lá, eu dei o meu dízimo, eu fiz a minha oração, eu fiz minha reza, pronto. Agora acabou. O resto eu posso chutar o pau da barraca. Exatamente. Né? E, na realidade, talvez a espiritualidade ela
crie outras demandas e outras necessidades de compromisso, talvez até muito mais profundas do que esses compromissos mais humanos e materiais que a religião impõe, né? Como o doutrinamento, a frequência, a hierarquia, né? Olha, eu vou dizer para você que quando eu comecei a olhar sinceramente para as minhas sombras, para a minha interioridade, e isso a psicologia me ajudou bastante, né? Eu comecei a ter esse olhar que eu tanto procurava, né? De um homem mais humanizado, de uma pessoa mais humanizada, e que a religião ela não promove. Sabe, a religião, eu vou dizer aqui abertamente, que esse é o meu pensamento, eu não sei se todas as pessoas vão aceitar o que eu estou assim, propondo nesse momento, mas a religião ela tem o potencial de guetizar, ela tem o potencial de escravizar a sua mente até, sabe? E com isso você não consegue trazer para perto de você a pessoa que é diferente, que pensa diferente, que vê a vida sobre outro ângulo, outro aspecto. Então você, na religiosidade, a possibilidade de você excluir é assim enorme. Mas quando você faz esse encontro consigo mesmo, você faz essa autorreflexão, porque a psicologia ela não me ajudou só com as vidas, né, com as outras pessoas, ela ajudou a mim mesmo, né? Claro que eu não fiz psicologia pensando só em mim, eu fiz em abrir a minha mente, né, pensando na realidade humana, mas também oferece portas para que eu, né, tenha um encontro com a minha própria interioridade. E aí, Alan, isso é muito bacana. Você sabe que sou junguiano e eu preciso falar para você uma coisa. Cara, quando eu aprendi sobre a sombra, né, esse arquétipo junguiano fantástico, rapaz, isso é tão libertador, sabe? Porque você, na sua sombra, na manifestação da sombra, você começa a entender quem você realmente é, a escutar vozes da sua consciência, que muitas vezes você relega a segundo plano. Não, isso não é realmente, não é bem assim. E até nega. E até nega. Até nega, você se defende às vezes. Muitas vezes a gente fica negando, né? Passa a vida negando, né? E quando eu aprendi isso foi extremamente saudável para a minha vida. E eu, como psicólogo, eu também tento promover isso, sabe? Essa escuta saudável de si mesmo. Essa escuta saudável de suas próprias vozes, das suas vozes interiores, sabe? E ali, eu acho que eu consegui trazer para o meu universo isso que tanto me incomodava. Essa dissociação que existia entre a espiritualidade, quer dizer, você busca apenas o transcendente e acaba se excluindo, né? Quando a mensagem evangélica, ela pressupõe, inicialmente, a encarnação. Quando a segunda pessoa da divindade, ela encarna, se faz gente, e nós, muitas vezes, queremos fugir dessa realidade, buscando só a transcendência. A transcendência é fundamental, é importantíssimo. Nela você ora, faz as suas reflexões, coloca os seus pensamentos diante de Deus. Ele vai te ajudar, ele é próximo, ele é humano também. Mas, muitas vezes, apenas nessa busca, a gente perde a nossa humanidade. Aliás, isso faz algum sentido, né? Ou muito sentido, né? Se você pensar que um mestre espiritual, né, o Filho de Deus, esse que é a conexão, né, que ele veio para a esfera carnal, para o mundo, ele conviveu entre nós, né? Ele sofreu, ele sangrou, chorou, né? Ficou irado, né? Se revoltou em alguns momentos, quer dizer, teve a sua própria fé testada, né? Rapaz, isso é de uma profundidade, né? Qual a necessidade, se você pensa, né? Como você falou da Grécia, né, e tal. Eu acabei de me formar em filosofia, minha terceira formação, né? E sou um apaixonado pelo estudo da filosofia clássica, né? Em especial Aristóteles. Mas ali você tinha deuses absolutos, né?
muito distantes e Sim. tal, né? E quando você pensa no Cristo, Exatamente. é o cara que estava ali, pô, né? Aí você falou da exclusão, ele não excluiu, rapaz. O homem sentava ali e fala, não, ele chamava, era quem quisesse, né? E é muito interessante o que você está falando. Eu estava fazendo uma leitura bem recente, né? A minha base teórica, ela trabalha muito a questão da mitologia, né? E ele estava fazendo uma crítica ao cristianismo, né? Ao Deus único. Uma crítica ao Deus único. Entendo o pensamento dele, né? Quando você tem um panteão de deuses, né? Você ali começa a olhar também a sua interioridade, né? São deuses que se amam, que se odeiam, que passam por todas essas. Quando você entra na realidade israelita, é um Deus absoluto, que não vive do aspecto mais mesquinho da vida humana, né? Mas, por outro lado, é o Deus que encarna na pessoa do Filho. Justamente. Né? Então, esse Deus encarnado, ele se aproxima de nós. E eu acho que Jesus ele conseguiu unir essas duas realidades, né? Ele conseguiu trazer a transcendência para a sua vida, porque ele foi uma pessoa que transcendeu, né? Mas essa transcendência vazava na vida das pessoas. Eu acho que nesse sentido, e aí vou tecer nova crítica, né? A igreja que eu digo assim, o espaço religioso, né? Ele simplificou demais as questões humanas, sabe? No sentido assim, nós temos, por exemplo, algumas frases, né? Alguns jargões que a gente usa no nosso dia a dia dentro desses espaços, né? Vai orar. Eu estou com problema assim, a hora que você vai melhorar. Hora que melhora. Que melhora. Você certamente já viu isso até em carros aí, né, e tal. A hora que melhora. Então, com isso, a gente torna extremamente simplório. As questões são profundas da alma humana. Da alma humana. E a teologia, ela conversa com a filosofia o tempo todo. Enquanto a filosofia, ela traz as suas angústias, né? Ela é produto de muita angústia, de muito questionamento. Sim. Né? Inquietações, né? Exato. A teologia vai conversar, dizendo, olha, nós temos uma proposta. Agora, isso não é visto dentro dos espaços, entendeu? Isso sempre me inquietou. Agora, é intrigante conversar isso com um psicólogo e pastor também, né? Porque, de forma, às vezes, bastante declarada e, às vezes, bastante velada, existe um certo embate histórico entre ciência e religião. Sim. Né? E puxando aqui o viés para a psicologia, né, eu acho que isso até fica um pouco mais acirrado em alguns campos. Por exemplo, quando a gente pensa a nível de psicanálise, né, você é junguiano, eu sou mais da linha freudiana, mas a gente pensa assim, a própria constituição humana, o ser humano é um ser dividido, cindido. Né? Ele tem uma fenda que é estrutural, ela é instituidora do próprio ser humano, né? Essa falta, essa falha, isso que você ama e odeia, que você quer e não quer, né? Quantas vezes a gente quer uma coisa, mas não quer. Ambivalência o tempo todo, aquela né? ambivalência. E assim, essas angústias do ser humano, elas estão para a ciência, e em especial para a própria psicanálise, como algo do âmbito humano, do âmbito mental, né? Com uma grande parcela do âmbito inconsciente, emocional, afetivo. Sim. E a religião, em boa parte, ela se apropria quase que integralmente disso e puxa para o âmbito religioso. E, inclusive, em muitos momentos, a gente vê uma propositura ali de que tudo pode e deve ser tratado ou curado ou manejado no âmbito espiritual. Sim. E não no âmbito emocional, psicológico. Como é que você vê esse embate? Rapaz, assim, eu achei ótimo isso que você acabou de expor, porque nós somos seres de emoções, né?
E eu não posso negar que nas minhas buscas, as minhas emoções foram tocadas. Né? Isso tanto no âmbito individual como coletivo. As minhas emoções foram tocadas, né? Os meus, a alegria foi provocada. Mas é verdade também que existem dimensões que não são resolvidas. E é óbvio que nessa hora você tem que perguntar, mas por que Deus não soluciona as suas questões mais profundas? Na minha meu parco entendimento, eu entendo que existem coisas que você precisa promover. Existem coisas que é preciso que tenha uma entrega sua e uma consolidação de novidades, de possibilidades. E se você não fizer isso, você vai ficar na superficialidade. Eu sempre considero a vida como um mergulho, não é? Mergulhar com mais profundidade, né? Eu já fiz isso em outras épocas, hoje eu estou PCD, né? Pode ser que tudo mude. Mas eu, quando mergulhava, é uma coisa que é muito interessante. À medida que você vai se aprofundando, você vai tendo uma visão mais clara do fundo do mar. Mas, ao mesmo tempo, você vai sentindo as pressões sobre você. A pressão, né, do mar é intensa. Mas, por outro lado, você tem uma visão muito mais clara. Ao passo que, se você ficar na superficialidade, você não tem um contato com a beleza do fundo do mar. Por outro lado, e você não tem o desconforto da pressão, mas, por outro lado, você não tem também a visão da beleza mais profunda. Então, eu acho que isso vale tanto para a espiritualidade, como vale também para a psicologia. Né? Eu acho que um sujeito que chega num ambiente, né, num set terapêutico, e foge de um trabalho para além daquele momento que você está ali com ele, né, ele não vai chegar nos lugares mais profundos. Né, que vai na intenção de que você solucione suas questões, ele não vai chegar, né, a um âmbito de crescimento e desenvolvimento. Né? E algumas palavras até me recuso a falar, né? Felicidade, alegria e tal, você precisa ser feliz e tal. Eu hoje mesmo estava atendendo uma pessoa e perguntando, mas o que é felicidade? O que é ser feliz num mundo de tanta ambiguidade? De pessoas passando fome, com tanta tristeza ao seu lado, e muitas vezes dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio coração. Então, eu entendo que, para que haja um desenvolvimento claro da sua própria interioridade, se faz necessário que a pessoa tenha coragem para entrar em sua própria alma, para descortinar os seus próprios elementos. Né? Para, por exemplo, ter coragem de questionar os seus próprios pensamentos. Os pensamentos intrusivos, por que eles estão ali? O que eles fazem ali? Né? Então, eu não sei se eu consegui deixar claro essa questão. Eu entendo que as nossas emoções, elas afloram no ambiente espiritual, mas não solucionam as questões mais profundas do coração. Sabe? Deus está ali. Sabe? É teu companheiro, mas é teu companheiro na jornada. Né? Um caminho de pedras, de dificuldades, ele vai estar ao teu lado. E muitas vezes ele vai até se silenciar, porque ele tem esse direito. Tem alguns momentos que me parece que há uma dificuldade do sujeito em se aperceber dessa necessidade, primeiro, de fazer o que você falou, fazer a parte dele, assumir os ônus, né, os processos. Né, Jesus falou, faça a sua parte, pois a minha eu farei. Né? Quer dizer, tem uma piada também que fala de um senhor que estava numa enchente, né? E a água foi subindo, ele subiu no telhado, aí veio um barco do bombeiro e ele, não, me solta que Deus vai me salvar. Aí daqui a pouco veio um iate da Defesa Civil e ele, não, pode, vai pegar hoje que Deus vai me salvar. Aí veio um helicóptero, né, do bombeiro, não sei o quê,
jogou a corda e tal. Ele, não, Deus vai me salvar. Morreu afogado. Exato. Chegou lá em cima, mas Senhor, eu fui uma boa ovelha, orei todos os dias, tava, acreditei que o Senhor fosse me salvar, pois morri afogado, e o Senhor não me salvou. Ele falou, meu filho, eu te mandei um barco, um iate, um helicóptero, o que mais que você não segurou nada, não foi, né? Então eu vejo, e muitas vezes as pessoas entram num automatismo, e hoje, no contemporâneo, isso está absoluto. Sim. Né? As tecnologias, as demandas, a relação difícil com o tempo, com a administração de tempo, né? O aspecto líquido das relações, dos afetos, dos vínculos, tudo isso está levando o sujeito a um automatismo e a uma descartabilidade absoluta das coisas e das pessoas. E me parece que cada vez fica mais difícil o sujeito fazer esse mergulho, ele tomar essa posição, né? Ele assumir esse ônus, porque não tem só o bônus. Sim. Existe um esforço. Sim. E aí eu falo tanto a nível da espiritualidade, desse mergulho mais profundo, como a nível também dos seus sentimentos, das suas emoções. Né? Então, como é possível, né, enfrentar e sair um pouco disso, né? Isso é um processo natural? Tem uma interrogação aí. Olha, eu sou uma pessoa muito propositiva, né? Eu me lembro que uma vez nós estávamos trabalhando, né? E vocês, estava eu, você, Laura, algumas outras pessoas, né? E você perguntou, eu acho que foi você que fez essa pergunta, né? Vocês sonham? Não sei se você vai lembrar desse dia. E eu falei para você assim, eu acordo todos os meus dias sonhando. Então, eu sou muito propositivo, eu vou muito para a vida. Né? Eu acho que eu fui sincero com os meus sentimentos. Né? E quero deixar aqui bem claro, e isso é uma pontuação fundamental, creio em Deus, creio no Deus triuno, creio na operação dele, direta, sabe, sem mediação na vida humana. Eu creio que qualquer pessoa, em qualquer lugar, buscando a face dele, de alguma maneira, vai obter uma resposta. E às vezes eu percebo também, pode ser uma fatalidade, pode ser uma providência divina, pode ser a lei do retorno, pode ser uma falta de sorte, uma imprudência, enfim. Mas, às vezes, existe um conceito de psicologia chamado breakdown, né? Quando o sujeito é impactado por alguma situação, algum contexto, é jogado no chão. Sim. E ele tem que se reconfigurar, tem que parar, né? E levantar de uma outra forma, né? Para recomeçar, para seguir. Você passou por uma experiência impactante, né, que foi um acidente. Né, você falou, hoje eu sou o PCD, e você ficou paraplégico. Sim. Né? O que isso representou e como é que você enxerga hoje essa sua construção de resiliência, de superação? Olha, Alan, eu tive que me refazer. Mas eu quero, inclusive, assim, não orientar, mas estimular as pessoas que estão nos ouvindo, assim, que a reconstrução leva tempo, sabe? E que as coisas elas vão acontecendo, principalmente se você acredita na manutenção da graça divina, do governo divino sobre a sua vida, é fundamental que você saiba também o seu momento. Eu passei por várias experiências, né, de 2017 para cá, foi quando eu me acidentei. Mas eu queria deixar aqui, assim, nesse momento, que eu acho muito oportuno, e quero falar um pouquinho dessa fé. Né? Quando eu me acidentei, no dia que eu me acidentei, eu não sabia exatamente o que tinha acontecido comigo. Né? Eu fui jogado ao chão e fiquei ali e tal. As pessoas diziam que eu tinha morrido, que viram restos meus na rua, enfim. E eu não sei exatamente em que momento,
se foi no momento que eu estava ali no asfalto, fui atropelado, né? No momento que eu estava ali no asfalto, no Hospital Central de Maricá ou na HCN, em Niterói. Mas eu tive um momento súbito de consciência, sabe? Ou de uma experiência quase morte, sabe? E eu sei que é difícil das pessoas entenderem isso, mas eu quero passar essa experiência que foi o que mais me marcou. Fico até emocionado. Assim. Em algum momento, que eu não sei exatamente qual momento, porque as pessoas diziam que eu falava, mas eu não me lembro de nada, e aí eu acho que o inconsciente ele tem uma coisa maravilhosa de nos preservar também. Sim. Né? Em algum momento, eu acordei, sem acordar. Um estado alterado de consciência. E ali eu me perguntei, o que está acontecendo? Sensações estranhas de leveza, mas também de um questionamento. O que está acontecendo? E eu, naquele momento, eu falei comigo mesmo, não importa, eu estou com Jesus. Eu não sei exatamente se foi isso. Eu tenho para mim que sim, e isso é uma coisa que eu tenho guardado no meu coração. Eu falo para algumas pessoas só. Hoje é a primeira vez que eu estou externando isso de forma pública. Né? Eu vi em minha mente pequenos espelhos que vinham assim, enfileirados. Em cada espelho, um momento da minha vida. Isso numa fração de segundo, eu imagino. Né? Mas eu hoje, fazendo essa reflexão e passando por todo esse processo que eu passei, né? Você estava falando da resiliência, né? Acho que a resiliência passa muito por esses vários momentos, né? Eu entendo que naquele momento foi crucial para mim. Foi ali que eu voltei. Eu estou te dizendo porque eu tive um testemunho de uma enfermeira quando eu retornei ao hospital. Desculpa, gente. Desculpa mesmo. Desculpa. O meu já apitou aqui um monte de vezes. É o que eu falo, são as demandas que nos chegam a todo momento. E eu naquele momento ali, eu estava no hospital e a menina falando assim, poxa, eu conheço você. Eu falei assim, é mesmo? Mas me conhece de onde? Eu estava no dia em que você chegou aqui. E quando você chegou, você estava zerado. Quando subiram com você para lá fazerem todas as mudanças e o trabalho lá técnico do hospital, eu pensei, ele não vai suportar. Nossa. Em algum momento ali, naquela experiência, sabe, ali, quase morte, eu falei pós-morte, não, quase morte, eu estou vivo. Eu voltei, sabe? E o quanto você construiu de lá para cá. Eu até vou fazer uma proposta, porque a gente está chegando ao final da nossa entrevista, né? Eu estou sempre advertindo os meus convidados de que esse tipo de bate-papo, que é um bate-papo da vida, né? Da experiência, da vivência, daquilo que a gente experiencia efetivamente, inclusive nos afetos, a gente rompe aqui com o tempo. Sim. E aí nos parece que realmente 1 hora, né? 55 minutos é muito pouco. Nós vamos precisar fazer a parte 2 da entrevista, né? E vamos trazer o Cláuder Pérez aqui de novo, porque tem muita coisa nessa história, tem muita pergunta para ser feita, e a gente vai continuar com essas reflexões aqui. Mas eu quero te agradecer enormemente pelo aceite, por estar dividindo aqui com a gente essa experiência. É uma experiência que te emociona, me emociona você aí do outro lado, né? E que a gente quer poder senti-la de uma forma mais amplificada. Cláudia, estamos chegando ao final. Uma pena, né? Rápido, uma pena, muito rápido.
mas você vai voltar aqui no Portal Educativo e a gente vai fazer a parte 2. Gente, quarta-feira que vem estaremos de volta, Portal Educativo trazendo essas histórias incríveis. Cláudia, dá um tchau aí pro nosso público. Um abraço, gente. Um prazer estar aqui com vocês, viu? Prazer estar com a Alan, aqui nesse lugar, nesse bate-papo. Prazer mesmo. Mas ele vai voltar. Então, gente, até quarta-feira que vem, continue aqui com a TV Ondas Play. Aqui você vê efetivamente o que você quer ver. Um abraço, Portal Educativo volta semana que vem. Tchau, tchau. Você viu na TV Ondas de Maricá, Portal Educativo. Educação, sociedade, capacitação profissional, psicologia e neurociência. Apresentação, o psicólogo neurocientista Dr. Alan Christie. Programa Portal Educativo.